estamos trazendo a exposição. Nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5 da carta de Tiago. Nós vamos começar pelo versículo 1. Os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Iremos conversar com os irmãos nessa noite sobre o juízo para os injustos e salvação para os justos. No capítulo 5, o autor volta a colocar em pauta o problema com o rico e o seu fim. Você vai ver ele tratando sobre os ricos. Quando você lê do capítulo 2, do versículo 1 ao 7, você vai ver ele falando em relação aos ricos e a maneira como eles se comportavam. E nós vamos continuar que Tiago ele procura mostrar aqui o problema sobre o que a riqueza estava causando na vida daqueles homens. Porque aqui Tiago nos está dizendo que o problema não é ser rico. O problema é a avareza, é a ganância e a injustiça que eles faziam para conseguir essas riquezas. E Tiago está afrontando e trazendo uma advertência muito forte contra eles. Nós vamos ver um outro fator, que os ricos, eles estavam apenas os ricos avarentos, lógico. O rico avarento, ele só quer olhar para as coisas dessa terra. Por isso que Tiago, ele vai condenar isso, que quando o homem só olha para as coisas dessa terra, se esquece do tesouro que é mais precioso, que é as mansões celestiais, que é a riqueza, que é a coroa da vida. E por fim você vai ver também, a carta ela vai se encerrar no objetivo de alertar os crentes para confiar na oração do justo para o perdão dos pecados e para a cura dos enfermos. Isso nós vamos tratar no próximo sermão, que vai ser trabalhado do versículo 12 até o versículo 19 do capítulo 5. Então nós vamos ver aqui o capítulo 5 e o versículo 1. Nós vamos ver aqui primeiro o juízo de Deus contra os ricos, opressores e injustos. Você vê aí claramente no versículo 1 do capítulo 5. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Essa ideia de desgraça é uma palavra praticamente aí muito forte, está se retratando do juízo, da ira de Deus, que virá sobre ele naquele dia, quando o Senhor voltar em glória, que você vai ver aqui na continuidade do contexto, do texto, ele falando sobre a volta de Cristo, tanto trazendo salvação para os justos, como punição para os injustos. E Tiago chama a atenção dos crentes para que ouçam o quanto é importante o que será dito. Você vê, escutem agora, traz a ideia, ouçam agora. A Almeida, a NVI, traz essa expressão.
Ouçam agora. A Almeida Revista Atualizada diz: atendei agora. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que vêm para o culto e se acostumaram de ouvir a palavra e só quer ouvir apenas o discurso do orador. Não quer se aprender no conteúdo da mensagem. Aqui está o grande problema. Quando você vê as pessoas vindo ao culto, ouve o pregador, mas a vida continua a mesma, ele nunca está preocupado com o conteúdo da mensagem. Ele só quer ver uma boa oratória, ele quer ver um bom discurso, ele quer ver uma mensagem bonita. Mas Tiago está dizendo aqui, é para você se atentar para o que eu vou falar para vocês. É para vocês guardar o que eu vou pregar. Quando você vai ver no contexto da carta, Tiago vai dizer o seguinte: vocês não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Tiago não está preocupado de trazer um discurso bonito. Ele está preocupado e na urgência que os irmãos se atentem. Nós pregamos contra a prostituição, não demora muito, a pessoa cai em prostituição. Pregamos contra adultério, não demora muito, cai em adultério. A mensagem entra no ouvido e sai no outro. As pessoas não estão se atentando para o que é importante, que a palavra tem que ser obedecida, cumprida. Esse é a urgência de Tiago. É por isso que ele chama a atenção, é para agora. É por isso que o texto exige urgência. O texto também vai nos trazer a questão do choro e lamento. Ditados bem próximos, traz a ideia de enfatizar essa expressão choro e lamento. Aí está descrevendo arrependimento. A passagem quer enfatizar o juízo de Deus sobre a vida daqueles que amavam a riqueza acima de Deus. Isso lembra quando os profetas do Antigo Testamento anunciavam o sofrimento do povo de Israel em detrimento do juízo de Deus por causa do pecado. As pessoas têm que lamentar, chorar pelos seus pecados. Abra lá, vamos lá para Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Há outra coisa que vocês fazem: cobre de lágrima o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. Ele quer choro, ele quer pranto. Choro é lamento, pranto é demonstração de arrependimento. Deus, ele quer ver isso. Você vai para Joel, capítulo de número 1, versículo 5. Vamos lá para Joel, capítulo 1 e o versículo 5. O que é que diz a palavra do Senhor? Capítulo 1 e o versículo 5. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. 6. Porque veio um povo contra a terra, poderoso e inumerável, como um dente de leão, ou seja, se arrependem, deixem o pecado de vocês, antes que chegue a grande ira de Deus contra a vida de vocês. É deixar o pecado. A Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Então ele chama a atenção: se atentem para isso, ouçam isso, pratiquem isso. Então a urgência das Escrituras com Tiago, ele
traz essa mensagem e com certeza ele está mostrando aí o juízo de Deus contra aqueles que vivem numa vida injusta, principalmente os ricos que humilhavam os pobres no tempo de Tiago, certamente ali na Ásia Menor, que era aquela igreja que estava espalhada, que é tratada Tiago como as 12 tribos. Nós vamos ver no capítulo 5, versículo 2 e 3. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. Nestes tempos do fim, vocês já juntarão tesouros. Você vê aí essa passagem, que ele vai tratar aí sobre riquezas, vestes, prata e ouro. O versículo 2 está falando, o 2 e o 3 estão falando sobre a corrupção das riquezas. As vestes sendo destruídas pelas traças, e o ouro e a prata destruído pela ferrugem. Pelo visto, Tiago estava profetizando para acontecer de forma iminente, agora, naquele momento. Vocês que estão maltratando os pobres, vocês que contratam os pobres, vocês que enricam à custa deles, oprimindo, humilhando, enganando, levando para os tribunais, para ganhar ele nos tribunais, compram o tribunal, para se voltar contra eles, vocês serão punidos, a riqueza de vocês vai definhar, vai acabar e será destruída. Tiago dá a ideia que ele quer que o juízo seja iminente, agora, contra esses homens. E essas riquezas, fala de produtos agrícolas daquele tempo, como grão, vinho, óleo, que eram estocados e estavam sujeitos a se estragar. Deus poderia trazer punição contra o celeiro deles. As vestes, juntamente com moedas, era um dos principais fatores da riqueza do Oriente. Porém, eles estavam também sujeitos às traças. Deus iria trazer a pobreza para aqueles homens. O ouro e a prata, é bem verdade que ele não pega o ferrugem, mas vão perder o seu brilho. E perdendo o seu brilho, perde o seu valor, a riqueza vai caindo por terra. Então ele chama atenção com relação a isso. Portanto, Jesus havia dito sobre o cristão não ajuntar tesouros aqui na terra. Pessoas que se tornam avarento. Infelizmente, o problema não está em ter o dinheiro. O problema está em o dinheiro ser o senhor do homem. Você não é para ser dominado pelo dinheiro, você tem que dominar o dinheiro. Uma pessoa avarenta, ele mata, ele rouba, ele destrói, porque Mamon, o Deus, a riqueza, faz isso. Destrói, consome a vida das pessoas. E Jesus está dizendo, você não pode servir dois senhores. Você não pode servir. Ele vai falar dos olhos bons e ele vai falar dos olhos ruins. Olhos bons e olhos maus. Os olhos bons estão cheios de luz, que fala de simplicidade, que não está tratando de ganância. Mas os olhos maus estão cheios de trevas, porque está falando de ambição. Porque os homens queriam ao mesmo tempo a riqueza do céu e a riqueza da terra. Queriam servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Aí Jesus vai dizer, você não pode servir dois senhores, porque você vai amar um e vai desprezar o outro. E certamente quem ama o dinheiro vai desprezar a Deus. O problema e o mal não está no dinheiro. O problema está no coração do homem que ama o dinheiro. Dinheiro. O homem tem que ter bastante cuidado. Uma pessoa que ama o dinheiro, ele não paga o dízimo. Uma pessoa que ama o dinheiro, ele não ajuda o necessitado. Uma pessoa que ama o dinheiro, ele faz de tudo para nunca perder sua herança. Ele está sempre preocupado com as coisas da terra. Jesus diz, não se preocupem com isso. Não fiquem desesperados.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Capítulo 6, 33. Eu vou ler bem devagarzinho para os irmãos. Olha o que diz a passagem. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E todas estas coisas, que coisas são essas? É dinheiro? É riqueza? É ouro? É uma conta bancária gorda? Não! Não é isso. Mas que coisas são essas? Lê o contexto. Está no versículo 31. Capítulo 6, versículo 31 diz: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele vai dizer no versículo 33: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisa? Comida, bebida e vestimenta. Se você buscar o reino em primeiro lugar, ele só vai te dar o necessário para essa terra. Ele não te prometeu riqueza, ele não te prometeu fazenda. O que ele está prometendo é o necessário para quem busca o reino em primeiro lugar. Porque a nossa riqueza não está aqui, a nossa riqueza está nas mansões celestiais, que vamos receber a coroa da vida eterna. Nós vamos observar que Tiago, ele está lembrando com certeza aqui o Sermão da Montanha, em relação a isso, dos irmãos estarem buscando a questão da ganância. Porque a carta de Tiago, lógico, como foi falado na introdução, está muito relacionado com o Sermão da Montanha, que Jesus havia pregado, como também com alguns textos do Antigo Testamento, especificamente o gênero literário chamado Provérbios. Nós vamos ver no capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que tem de homens que eles contratam as pessoas, exploram, não pagam salário digno, não assina a carteira, não paga os direitos, está explorando a vida do outro, está enricando às custas dos outros. E ele está dizendo aqui: você que está fazendo isso, o Senhor dos Exércitos vem contra essa pessoa. O versículo 4 lembra da injustiça dos donos da terra, que exploravam os seus trabalhadores. Os proprietários de terra contratavam os trabalhadores. O problema não estava em contratar, mas sim em explorar os pobres. Aqui está o problema. E trabalhar de forma injusta, enganando. Tiago, ao registrar o termo Senhor dos Exércitos, estava lembrando que esse título no Antigo Testamento, usado para Yahvé, quando vinha para julgar, o jeito de dizer que Deus punirá aqueles ricos que estavam enriquecendo e explorando os pobres. Olha o versículo 6, do capítulo 5. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Virá juízo contra essas pessoas. Políticos que roubam, que enganam, que exploram os pobres, receberão o juízo de Deus. Pastores que metem a mão na igreja serão punidos pelas mãos de Deus. Que engordam à custa das ovelhas, comendo a lã, a carne, serão punidos. Estão se beneficiando disso. Homens
que só querem viver o bem e o melhor, que só querem sugar dos pobres, só querem maltratar os pobres. Irmãos, um líder que é colocado por Deus, ele vai ser cobrado de uma forma muito alta. Seja ele político, seja ele pastor, seja ele quem for, dele será exigido, será cobrado em alto grau. Juízo sobre eles, punição sobre eles. Pastores que ganham fortunas e sobem no púlpito para mentir. Tem mansões, Ferraris, luxo a custo do povo, não sobe no púlpito, não estuda, não ora, não se consagra, não examina as escrituras para pregar a palavra com sinceridade, para edificar o seu povo. Serão punidos. O problema é que o povo, a massa maior, gosta desses falastrões, desses ladrões, desses falsos mestres, desses falsos apóstolos. Olha as igrejas deles, superlotadas, ricos, donos de grandes fazendas, explorando o povo. E o povo, coitado, por ser analfabeto biblicamente, se deixa levar, que não tem um conhecimento da Bíblia para se libertar. Então, nós vamos observar que essa passagem do versículo 6, vocês têm condenado e matado os justos, os ricos que estão fazendo isso, sem que ele ofereça resistência. Essa passagem aponta para a conquista de riqueza de forma desonesta por meio da justiça envelopada pela fraude. Ou seja, a justiça estava sendo comprada. Eles não tinham advogados. Quando ia para os tribunais, os ricos, para não perder a causa, eles compravam o tribunal. E os pobres ficavam por isso mesmo. E até o dia de hoje não é diferente. Então Tiago, ele bate forte contra isso. Então depois de ele mostrar esse juízo que virá, mas que juízo será esse? No dia em que o Senhor se assentar num grande trono branco, todos vão ficar perante ele, todos, ricos, pobres, feios, bonitos, magros, gordos, não importa, todos os pecadores de todas as épocas e tempos ficarão perante ele, e ele vai julgar. E esses ricos que maltratavam o povo vão estar naquele dia recebendo a condenação e vai ouvir a palavra mais dura que uma criação vai poder ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E vai ser lançado no fogo, no Guena, no inferno, no Tártaro, condenação eterna. Mas Tiago agora ele levanta uma esperança para esses justos, que estavam sendo massacrados e até mortos na terra, perseguidos por esses ricos. Então ele traz uma esperança do capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11. Uma esperança de salvação, de recompensa, que não vai ser aqui, mas vai ser no dia que o Senhor voltar para buscar o seu povo. Então ele chama bastante atenção com relação a isso. Olha o que diz no versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do nosso Senhor, ou seja, suportem. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras, últimas chuvas. Assim como o lavrador tem paciência para plantar, para esperar a chuva, um lavrador, aqui na nossa região, ele queima, ele derruba, ele vai fazer, ele vai coivarar, que é juntar todo aquele restante de lixo que ficou, vai limpar a terra. Depois que ele fizer isso, ele vai
plantar, ele vai esperar Deus mandar a chuva. Ele está dizendo, você seja paciente igual o lavrador. Não se desespere, não vai brigar nos tribunais, não vai procurar justiça com suas próprias mãos. Espere que o Senhor vai voltar, vai te buscar e vai te dar vitória. E Ele vai julgar os teus inimigos naquele dia. Essa é a esperança que Ele dá para os pobres. Então Ele vai mostrar aqui a chuva. É a chuva temporânea, a chuva de Seródia. A primeira, que é a chuva de Seródia, aparece antes. São chuvas que vêm fora de sua época habitual. A primeira aparece antes, a segunda depois, no tempo normal. A ideia de colheita na passagem parte do pressuposto da experiência assistida da Palestina. Ou seja, Tiago, ele usa essa ilustração baseado na cultura e na agricultura realizada lá na Palestina. Então Tiago disse, vocês que conhecem como é o trabalho do lavrador, espere com paciência, porque no tempo certo, o Senhor, Ele vem colher o seu povo, assim como chega o tempo de colher os frutos, vai chegar o tempo de Deus colher a sua igreja, e eles deveriam ter paciência com relação a isso. E você lê no versículo 9, irmãos, não se queixam uns dos outros, para que vocês sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Não se preocupe, não entre em desespero, não entre em contenda, em confusão, em intriga. Que tem irmão dentro da igreja, que ele trabalha com o patrão dele, e o patrão dele muitas vezes pode ter até a condição financeira, e muitas das vezes ele vai procurar o direito dele. Aí quando você vê isso, é crente botando crente na justiça. Isso não é papel de cristão. O próprio Paulo vai escrever lá em Corinto, capítulo 6, da primeira carta, nós vamos julgar os anjos, a igreja vai julgar os anjos. Nós vamos julgar o mundo. Por que vocês permitem que o mundo julgue vocês? É isso que ele está dizendo. Porque vocês dois crentes estão brigando no tribunal, permitindo que o mundo julgue vocês. Não façam isso. Não coloquem o crente na justiça. Não brigue por um pedaço de terra. Tem crente que faz confusão por um palmo de terra. Briga. Vai no facão, vai na bala. Eu sou crente, mas o meu facão não é. Eu sou crente, mas o meu revólver não é. Então as pessoas brigam por qualquer coisa. E Paulo disse, não deixe o mundo julgar vocês. Não leve o teu irmão para os tribunais. Não faça isso, porque isso não é comportamento de cristão. Por quê? Porque somos nós que estamos no direito de julgar o mundo naquele dia juntamente com Cristo. Se nós somos os julgadores, então ninguém pode nos julgar. Então ele mostra aqui que o Senhor Jesus está retornando. Está retornando. Está falando do arrebatamento. Ele não traz uma explicação bem elaborada escatologicamente. Tiago só se baseia com certeza nos evangelhos e sobre aquilo que ele ouviu a pregação de Cristo, que Jesus voltará para buscar o seu povo eleito, que é a sua igreja. O Senhor pode julgar aqui? Lógico que o Senhor pode julgar aqui. Você vai ver muitas passagens da Bíblia, Deus julgando, de maneira iminente, agora. Quem não se lembra de Ananias e Safira? Por causa da ganância do dinheiro. A Bíblia diz que o Espírito Santo matou Ananias e Safira. Está no Novo Testamento. Você vai lá para Corinto, as pessoas não estavam discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. O que estava acontecendo? Uns já estavam doentes e outros já estavam o quê? Mortos, dormindo. A palavra ali dormir é um eufemismo para a morte. Então Jesus pode trazer um juízo logo? Pode. Ele pode fazer isso. Mas enquanto ele não traz, vamos esperar
porque a vingança não pertence a mim, a vingança não pertence a você, a vingança pertence ao teu Deus. Ao teu Deus. Você vai ver no versículo 10: irmãos, tomem como exemplo, capítulo 5, versículo 10, você vai ver aí em Tiago. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. A preocupação deles não era de julgar, a preocupação deles era de anunciar o juízo. A preocupação deles não era de fazer justiça com suas próprias mãos. A preocupação deles e a responsabilidade deles, eles cumpriram de maneira fiel, é quando eles pregavam e anunciavam o juízo de Deus para o povo, para arrependimento, porque as nações gentílicas estavam chegando para levar eles cativos e destruir eles. Então ele está dizendo: tenha paciência como os profetas, não queira imediatamente que esse juízo aconteça, espere o tempo de Deus. Jeremias profetizou e não viu uma profecia dele se cumprindo em vida. Não viu. Jeremias foi morto, Isaías foi morto, homens que foram mortos por causa do reino de Deus. Quantos crentes que estão debaixo da terra nesse momento esperando por justiça? A Bíblia diz que as almas estão debaixo do trono de Deus clamando por justiça. Aqueles homens que os Césares de Roma mataram, que foram devorados por feras, leões, foram queimados em praça pública, foram pendurados em madeiras, se tornaram luzeiros para a cidade, pendurados em madeiras, queimando, vivos. Todos eles estão debaixo do trono, clamando por justiça. Mas o tempo vai chegar no dia que o Senhor, no seu tempo, no seu momento, no seu dia, chamado o grande dia do Senhor, que Ele vai trazer justiça para este povo. Então, por que não devemos ficar despreocupados? Porque nós sabemos que o nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Por isso que não é para nós entrarmos em desespero. O que cabe a nós aqui é perseverar, é ser fiel a Deus, e o Senhor vai nos dar essa vitória. Então você vai ver agora no versículo 11. No versículo 11. Acompanhe comigo. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Você vai ver no versículo 11, você vai ver aí a parte A do versículo. Olha, a parte A diz assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Ele usa a expressão aí felizes, é a mesma ideia, ele está usando aqui o sermão da montanha, aquilo que Jesus pregou sobre as bem-aventuranças. Quando você lê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículo 12, olha as palavras de Jesus para o povo. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Observe que a recompensa não é na terra, a recompensa é nos céus. E a recompensa não é o céu, a tua herança é Deus, o teu sustentador e o teu criador. Ele é a tua herança. O céu seria a intensidade da habitação de Deus. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a intensidade da sua habitação é os céus. Pai nosso que está nos céus, é lá que está a intensidade da sua habitação. E lá a nossa herança não é simplesmente o céu, a nossa herança é Deus. O céu só é uma questão de um detalhe, porque nós vamos estar ali regozijando da glória e da beleza, da santidade do nosso Senhor e Criador. Aqui está a maior recompensa.
E ele vai nos chamar a atenção. Você vai ver aí na parte B do versículo, do versículo 10, do capítulo 5. Olha aí a parte B. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. O versículo 11, a parte B que eu li aí para vocês, destaca aí o termo paciência. E paciência de Jó. Só que quando você vai para o texto grego, a tradução não deve ser paciência. A tradução deve ser perseverança. Uma coisa que Jó não foi paciente. Jó não foi paciente. Jó foi impaciente. Mas em que momento Jó foi impaciente? É quando você lê em Jó, capítulo 3, versículo 1. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó estava sofrendo tanto, mas sofrendo tanto que a paciência explodiu. Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Então ele não foi esse paciente. Ele não teve essa paciência toda. Então o que nós devemos ver aqui é que Jó, a tradução original, no original grego, é hipomone, que significa perseverança. A tradução aqui tinha que ser a perseverança de Jó. Por quê? Porque você percebe que há um elo. Olha aí o versículo 11. Eis que consideramos felizes os que foram o quê? Perseverantes. O verbo perseverar está aí. Vocês ouviram a respeito, deveria ser da perseverança de Jó. Muitas das vezes a paciência, ela é passiva, mas a perseverança, ela é ativa. Ou seja, o homem em meio às tribulações, ele é ativo, com sua fé a romper as aflições e ser fiel até o fim. Foi assim que Jó fez. Jó sofreu, Jó pagou o preço, Jó perdeu filhos, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu saúde, Jó perdeu mulher, mas ele não negou a fé neste Deus. Ele perseverou e Deus o recompensou no final de todas as coisas. Deu tudo em dobro para ele. É isso que Tiago está dizendo. Você tem que ser como Jó. Você tem que ser perseverante. Você não deve desistir. Você deve prosseguir em meio aos sofrimentos. Você deve prosseguir em meio às lutas, porque vai chegar o dia que o Senhor vai te recompensar como recompensou Jó. E a recompensa vai ser nas mansões celestiais. Perseverar. Perseverar muito. E não é pouco não. E você pode ver claramente aí que Ezequiel, quando ele vai tratar sobre Jó, está em Ezequiel 14, 14 e 20, ele não vai tratar da paciência de Jó. Ele vai tratar na questão da retidão de Jó. Tiago, no texto original, não está tratando da paciência de Jó, porque primeiro ele não foi paciente. Ele está tratando aqui justamente da perseverança ativa de Jó. Nós vamos ver a parte C do versículo. Você pode ler aí comigo, em Tiago, capítulo 5, e versículo 11. Você vê aí a parte C. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ou seja, se você perseverar em meio às perseguições, se os ricos estiverem maltratando vocês, os ímpios estiverem perseguindo vocês, o mundo estiver oprimindo vocês, suporte com perseverança. Aguentem, porque o Senhor, assim como teve misericórdia de Jó, assim como teve compaixão de Jó, Ele vai ter compaixão de nós naquele dia. A ideia de compaixão, a ideia de misericórdia é que o coração dele não resiste ele ver um justo dele sofrendo.
Ele se volta para salvar e resgatar o seu povo. Então, igreja, persevere. Não desiste. Não chute o pau da barraca. Não volte as costas para Cristo. Mas persevere, porque o Senhor tem grande bênção para nossas vidas, em nome do seu Filho Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo.